E nessas minhas andanças foi que eu tive nesse lugar que eu falei que no centro, eu frequentava lá, eu fiz trabalho, eu só não fiz assentamento, que eles chamam, né? O que é Mas assentamento? assentamento é você fazer cabeça, que eles falam mesmo, né? Aham. Fazer o seu assentamento, se consagrar Aham, totalmente para você aham. trabalhar lá com eles, assim. Mas eu fui recolhida na quartinha, a gente ficava num... É muito louco isso, né? Porque eu sinceramente, eu hoje olho com o olhar do Senhor para aquelas pessoas, porque eu sei o que eu passo. Na minha cabeça ali, na minha cegueira, eu estava realmente crendo que Deus estava se agradando daquilo, porque eu estava me sacrificando ali. Eu dormia, fiquei deitado num lugar, uma coisa de barro, um casebre de barro, deitada numa esteira por 4 dias, tomando banho frio, lavando a cabeça com água de canjica, com ebó, era tanta coisa que eu tinha que fazer, que eu Aham. fico assim lembrando, eu falo, caramba, sabe? Ao mesmo tempo, assim, eu imagino o olhar de Deus para mim naquele momento, sabe? Por isso que quando eu falo eu não gosto muito quando falo assim, de religião, porque eu acho que é o relacionamento com a Aham. pessoa, né? Aham. Para mim, o caminho é Jesus, sabe? Aham. Assim, Jesus é o Único e caminho, verdadeiro, né? é o único verdadeiro, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Não é a religião evangélica exatamente, não é a igreja X, Y, Sim, Z, sim. né? E assim, quando eu estive, depois de ter passado essa situação da agressão, eu fiz 2 cirurgias, eu tive um processo de depressão profunda, tive síndrome de pânico, foi bem desafiador. E aí, quando tudo passou, eu restabeleci, porque eu fiz 2 cirurgias na mama, fiquei mutilada durante quase 8 meses, porque na agressão a minha mama estruiu, né? Rompeu do mamilo para baixo 3 dedos, foi uma coisa bem traumática, bem dolorosa, assim. Para qualquer mulher, estar sem a mama já é desafiador. Meu Deus. Para mim, que vivia da minha imagem, do meu corpo, né? Uhum. Assim, era o ícone né? De beleza, de sensualidade, tudo assim, eu perdi, meu mundo caiu, sabe? Assim, meu mundo caiu. Literalmente, assim, né? E que é bom falar disso rindo, né? A alegria do Senhor traz isso. Nossa, cara, é muito bom, cara, isso pra mim não tem Eu imagino preço. que quando você passou por isso foi doído, né? Nossa, Sofrimento. eu passei 9 dias sem tomar banho. Eu não Pra levantava. não olhar? Não, depressão. No caso da depressão, Não, né? pra não olhar, Tá. eu não queria, assim, eu não levantava, eu ficava no quarto escuro. Eu mal levantava pra fazer xixi e cocô, literalmente, só, entendeu? Eu não tinha fome, eu não tinha nada, eu queria morrer. Literalmente, queria morrer, tem que tomar remédio, enfim. E aí, depois que tudo isso passou, que né, o Espírito Santo me resguardou ali mesmo sem eu saber que ele existia, chegou uma hora que eu retomei a minha vida, comecei refiz a mão, recoloquei as próteses e comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas, os trabalhos, voltei a vida começou a voltar ao normal. Sim. Mas eu não estava bem. Algo me dizia que não era aquilo que eu queria de novo. Era como se, de alguma forma, o que aconteceu lá atrás me fez enxergar que, assim, a falsa sensação de proteção, de domínio, de empoderamento que eu tinha, ruiu. Falei, peraí. Sabe, é mais ou menos o que eu imagino que muitas pessoas possam ter sentido em minha pandemia, né? É verdade. A gente, de repente, tá tudo bem, Tá tudo e bem, do do nada, você não pode ir a canto nenhum, você tem que ficar preso dentro da sua casa, Trancado, você, fechado. né? A pandemia, a mim, fez muito mal, emocionalmente falando. Me fez muito mal. É. Porque eu tinha saído de um emprego formal, tava trabalhando como freela, e de repente eu fiquei sem grana nenhuma, fiquei 6 meses trancado dentro de casa, sem conseguir fazer uma grana, sorte que eu tinha um dinheiro que eu já tinha guardado, e nesses 6 meses foi complicado pra mim. Complicado de falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim, pra onde você quer que eu vá, quem eu sou, sabe? Quem eu sou em ti, em que eu tenho que me reinventar. Foi um processo chatinho, complicado. Mas no final das contas, olhando hoje, foi bom. Foi bom. Foi bom. Na verdade, eu vivi esse processo antes da pandemia. Na verdade, eu vivi esse processo
quando eu estava na minha primeira igreja no Bola, da outra vez, da minha primeira vez, quando eu passei um processo turbulento dentro da igreja, porque a igreja também tem turbulência, e glória a Deus, aleluia, por isso, porque, né, que atira a primeira pedra daquele que nunca pecou, a nossa dependência tem que ser do Senhor. Meu chamado Ralph. É. Se você chegar numa igreja que é perfeita, Não sai de é, lá que é você que vai estragar. Eu falo parecido, eu digo, se tiver perfeito eu não posso entrar, porque eu não sou, então tem que ir embora. Então é meio que isso, assim, aí... Depois que eu retomei a vida, comecei a trabalhar, foi meu último trabalho, assim, artisticamente falando, que foi um boom de novo, foi em 2004, foi muito legal, que a gente foi um espetáculo chamado 2 Quartos de Motel, que era eu, Sheila Mello, a Gorete Milagres, Matheus Carriere, Edna Velho. Rapaz, eu tinha crush na Sheila Mello. Aí, Sheila! Real. Assim, mas era um crush. Ela era é um crush uma que era querida. Assim, cara, essa mulher ela é muito bonita. Ela é. E ela é muito carismática. E eu ficava assim, caramba, essa mina é muito bonita. Era um crush... Não era um crush sexual, sabe? Entendi. Era um crush Uma paixonite, né? Uma coisa... tipo assim, caramba, que mulher bonita, mano. E de fato, ela é muito Mas bonita. Mas ela não é só bonita por fora. legal? Ela é bonita por que dentro. legal, Ela é uma que mulher legal. iluminada, ela é uma mulher especial. Ela é uma querida. Ela realmente é uma mulher diferenciada. Que legal. Ela tem uma família muito querida, assim. Ela é muito do bem. E aí a gente fez esse espetáculo que era... No contexto final, a gente terminava dando um beijo na boca, as duas, né? Imagina, duas gostosas de calcinha e sutiã no palco. Né? E aí, assim, até que o espetáculo nem durou tanto tempo, porque cá entre nós, né? Não sei se eram as más línguas, né? Enfim, deixa pra lá. A gente fica curioso. A gente fica curioso. Enfim, de repente o produtor resolveu encerrar a peça, assim, enfim. A coisa tava fluindo pra caramba e de repente resolveu encerrar. Quando a gente terminar mas... de gravar, a gente pergunta. Tudo bem, deixa pra lá. E assim, foi um momento onde eu voltei a trabalhar, voltei a ter fama, voltei a ganhar grana, voltei a fazer evento no Brasil todo, né, assim, fazendo comercial, sabe? E ganhando dinheiro, mas assim, aquele buraco cada dia mais profundo, sabe? No vácuo, assim, vazio, né? E aí eu comecei a me questionar, eu falei, sabe, um remédio pra dormir, um pra acordar, um pra ficar calma, um pra ficar mais animada, era uma loucura, sabe, tarja preta até o talo. Eu falei, cara, não tá legal. Eu falei, essa não sou eu não quero isso pra mim. Né? Eu comecei a refletir, eu falei, alguma coisa está acontecendo. E aí foi que eu estive nesse centro que eu te falei, que era um lugar que eu ia, que era um lugar que eu frequentei no último, né, tempo, assim, os últimos 2 anos eu frequentei esse lugar que era lá em Vila Isabel. Aqui em Vila Isabel, o Irandi. E o André, que eu não sei onde ele tá, cara, eu nunca mais encontrei o Irandi, até procurei-o depois, assim, de um tempo. E eu lembro que nesse dia, eu tava, sabe assim, eu tava tão angustiada, tão convicta de que, cara, eu não queria mais continuar daquele jeito. Alguma coisa tinha que acontecer. E na minha... tinha uma decisão no coração, né? No meu coração. Eu falei, eu sabia que aquilo eu não queria mais. Aquilo que eu dizia, que eu entendia era assim, não adiantava, tanto é que na hora eu me lembro que eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, veio lá a entidade, né? Veio Maria Padilha das 7 Encruzilhadas, que ela hoje está morta amarrada debaixo do meu pé. Amém, em nome de Jesus. É isso. Porque assim, ela não domina sobre a minha vida mais. Mas assim, na época, ela era uma entidade que é o engano, né? É aquela coisa de você... Ali todo o tempo, na minha cegueira, eu estava buscando a Deus. E quando a palavra fala, né, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, eles me marcavam dia e hora para me dar as coisas, contratos. Eu fechei contratos de R$100 mil dentro do centro, falando, olha, vão te ligar tal dia, tal hora, tal semana,
para você fechar isso. E eu fechava mesmo. Então, eu acreditava naquilo com todas as forças do meu... Eu tinha convicção de que aquilo era Deus me dando, me abençoando. Eu nunca fui para ali para pedir Deus mata fulano, então tira o marido da ciclana, ou então traz o fulano para mim, sabe assim? Sim. Eu nunca frequentei, minha mãe nunca frequentou, não tenho parente que tenha frequentado que eu tenha ido. Dentro dos centros, eles falam de Deus, assim? O discurso é de que Deus está ali, que essas entidades são usadas por Deus? Eu não sei como é que funciona. Olha só, na verdade, assim, depende do lugar que você falando esteja. com base na sua experiência também, né? Esse centro que eu estava, eles não gostavam que falasse muito de Deus. Entendi. Era sempre o Pai Oxalá ou o Homem de Branco. Ele Entendi. falava muito o Homem de Branco. E é curioso, era interessante que... Porque, afinal de contas, tem um homem de branco no meio da congregação. E não sei o quê, com os cântaros na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água. Eu vou levantar, eu vou dançar aqui, vamos fazer. Ela vai fazer, ela vai se espalhar, hein? Ninguém vai se... Vai pra me juntar depois, vai ser difícil. Muito Exatamente isso. E aí, o que acontece? E nesse dia, eu tava com o coração tão apertado que na hora que o Irandir, né, subiu lá a entidade, eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar. Sabe aquele choro, assim, das entranhas da alma, assim, sabe? São os chamados gemidos inexprimíveis da Bíblia, sabe? Eu tive um choro, assim, compulsivo. Eu choro... Aquela negócio assim, sabe? Cara, eu me lembro. Com vontade, eu com fiz vontade. literalmente. Deu pra imaginar. Uma ótima atriz. Palmas pra ela. Cara, mas olha só, vocês, sabe quando, eu não sei se isso já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, que eu sou intensa, tá, gente? Eu tenho potência de intensidade em tudo que eu faço, mas e é assim que Deus me fez. Nem percebeu alguma coisa? Se você não fala... Você é tão flat. Caramba! Ai, meu Deus. De tão soft que tá, né? Às vezes quando eu choro, cara, assim, quando eu tô muito triste, eu tô com muita raiva. Hoje agora, graças a Deus, eu não tenho mais raiva pra chorar esse ponto, mas de tristeza, às vezes eu choro ele. Eu ficava com as bolinhas, assim, de sangue pisado, assim, no rosto, sabe? Assim, de comprimir muito, né? Acho que também é um pouco coisa de marombeiro, né? Marombeiro, acho que a gente faz tanta força, assim, né? Isso aqui, tem que botar botox aqui pra poder melhorar o negócio, olha, gente, tá vendo? A minha dermata tá colocando pra melhorar o negócio. Aqui tá melhorando, aqui, falta aqui, ó. Que tem botox pra isso, tá? Olha aí, Agora olha tela, aí. fica a dica. Me siga pra mais dicas, tá, gente? Isso aí. Parar nisso aqui, ó. Tô precisando. Alô, Ó, tá aí, ó. precisando, Tá doutora chegando, hein? Carol, A ó. expressão aqui na testa é complicada. Minha esposa Monique sempre fala, botar um botox aí, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Cara, e aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu chorei de um jeito. E eu me lembro que eu falava assim, eu sei que você não gosta que eu fale de Deus, mas eu quero Deus, eu preciso de Deus, não adianta eu ter tudo isso se não tiver paz, eu Olha preciso só. de paz, eu não aguento mais. E era um tormento, assim, eu sentia minha cabeça latejando, era uma coisa assim... Cara, assim, foi literalmente gemidos inexprimíveis. Pra mim, Legal. eu não sabia o que era isso. Hoje eu entendo que foi isso. E aí, no meu... Ali, naquele meu choro, eu tava de cabeça baixa, aí eu comecei a estar... Mas eu tava tão envolta na minha dor, na minha angústia, sabe assim, na minha convicção de que aquilo tava me fazendo mal. Eu queria vomitar aquilo, era uma coisa esquisita mesmo. Que eu demorei, a pessoa é lenta, né? Assim, eu demorei, aí pensei... Só que, de repente, aquilo começou a aumentar. Quando eu levantei, o Irandir, ele tava assim, ó, todo contorcido, ó. Meu Deus. Literalmente, todo contorcido, assim, com a mão pra trás, assim, a perna pra trás. Ele teve um pico de pressão. A gente correu pro... Eu fiquei em desespero. Eu falei, tá infartando, né? Achei que ele tava morrendo, sei lá, fiquei... engoli o choro na hora. Porque a gente, né? Eu sou dessas, assim, na hora, pá, resolvo tudo. Depois fico acabada, mas não, né? Engoli o choro, André, porque era o caso dele, era o marido dele na época. E aí a gente foi pro Souza Guiar.
Ele foi atendido lá, enfim, ficou um tempo lá em observação. Saí de lá, passei na farmácia, comprei os remédios. Teve um pico de pressão só. Aí voltei, trouxe ele para casa, deixei o medicamento, deixei umas coisas que eu comprei no mercado, assim, para ele cuidar. E eu tinha que viajar no outro dia, porque eu ia para São Paulo para poder fazer o espetáculo, né, no final de semana. Só que eu não voltei logo na segunda de manhã, como era de costume, porque eu tinha um trabalho lá ainda em São Paulo. Então eu só voltei, se não me engano, foi na terça-noite ou na quarta da outra semana. E ele tinha ido visitar a família no Recife e a partir daí eu nunca mais encontrei com ele. E interessante é que assim, eu não consegui voltar lá para estar com ele. Eu estive mais em 2 lugares, 2 outros centros para ver se, né, eu tinha uma conexão com alguma coisa, né, que pudesse me suprir aquela necessidade que eu estava, que era real, muito clara para mim, muito clara, era muito consciente que alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa, fosse um despacho, fosse qualquer coisa, eu precisava fazer, alguma coisa tinha que ser feita. E aí, naquele dia, Deus cortou, sabe, a legalidade que havia do engano sobre a minha vida, na minha, né, no meu tempo de ignorância, né? E aí, logo depois, acho que menos de um mês, assim, nesse ínter, eu tentei ir, não consegui ir. Aí uma amiga, Dani Hidalgo, me convidou para ir em uma célula. Da Sara Nossa Terra, na época, da Igreja Sara. E aí eu fui a essa reunião nas casas, né? E eu fui a essa célula nesse primeiro dia e aceitei Jesus ali e nunca mais me afastei. Tem 17, vão fazer 17 anos que eu caminho legal com o Senhor. Isso daqui é um podcast cristão. E para você saber mais sobre esse assunto que você viu aí agora, vá lá no nosso canal. Perde tempo não.